Hoje a gente vai falar com ele que veio do mercado financeiro, atingiu a independência financeira aos 30 anos de idade, teve a coragem de sair do mercado financeiro, montou uma agência que futuramente viria a ser Unlimited Sports, é praticante de triatlon desde 94, tem 8 Ironmans full nas costas, 10 meio Ironmans e é o CEO da marca mais tatuada do planeta. Carlos Galvão, presidente do Ironman no Brasil. Muito obrigado, cara. Valeu pelo seu tempo. Uma honra, um prazer estar aqui com vocês. Bom, Galvão, queria começar do início aqui. A gente tem uma história que eu acho incrível, cara, de verdade, a história do Ironman. Para a gente contar ela, a gente tem que voltar lá para 1976, a cidade de Oahu, no Havaí. Estava tendo a premiação de uma prova de revezamento, corrida com natação. E os caras começaram a discutir quem era o cara que tinha mais resistência. E aí vira um cara, que depois eu vou contar quem é, chama John Collins, vira e fala assim, nenhum de vocês dois que estão aí no pódio é o mais resistente. Acabou de sair numa revista de esportes da época, que o cara mais resistente ele vem lá da bike, acabou de fazer 180 quilômetros numa prova também no Havaí. E, o cara causou falando isso ali, e aí, na sequência, esse mesmo cara vira e faz uma proposta para eles juntarem 3 provas que existiam na época no Havaí, certo? Certo. Uma prova de natação, de Waikiki. Chamava Waikiki Rough Water, que era uma prova de 3 km 800. Essa prova de bike que você bem mencionou, que chamava Biking Around Oahu, uma prova de 180 km, e a já conhecida Maratona de Honolulu, 42K. E a prova de bike eles faziam em 2 dias, né? Exato. E aí o cara falou assim, vocês vão fazer isso tudo de uma vez. Sabe o que eu acho muito louco disso? Porque assim, maluco pra ter ideia doida é todo dia. É. Mas, cara, e quem compra as ideias? Fala, eu vou fazer isso aí. E aí ele pôs 15 caras para fazer. Eu queria que você comentasse isso, Galvão, cara, assim, porque eu acho incrível, cara. André, é isso mesmo, isso 76 para 77, lá em Honolulu, na ilha de Oahu, esses 3 Mariners, na verdade, o Commander John Collins, que desafiou os outros 2 Mariners, e eles se juntaram para que em fevereiro de 78 eles começassem quem imaginaria, né? Essa linda jornada que hoje está presente nos 6 continentes, chamada Ironman. Dos 15 que largaram, entre os quais os 3 Mariners, 12 terminaram e o cara que ganhou a prova fez em 11 horas e 46 minutos e não era nenhum dos 3 Mariners. Era o taxista de Honolulu chamado... você não sabia. Chamado... Como era o nome dele mesmo? Eu tenho aqui, Gordon Haller. Gordon Haller. Exatamente, eu conheci ele no Havaí em 2 ocasiões e ele, curiosamente, depois de 40 anos, ele voltou a competir no Havaí com quase 60 anos, a convite da organização, agora, um pouco antes da pandemia, ele terminou felizão. Então é uma coisa muito curiosa. Ainda compete. Ele, não sei se ele compete, mas convidaram, ele treinou e fez o Havaí depois de 40 anos. Que chama, cara. Então, realmente, foi esse foi o início da história. Lembrando que o triatlon nasceu em San Diego, em 74, 74 para 75, né, na distância, obviamente, menor. E aí, depois, veio... Essa distância que ele fez já era do full, igualzinho. Igualzinho. Ele não foi mal, se for pensar o tempo que ele fez como primeira prova. Nada. No Havaí, 11 horas e 46, 11 46. A primeira prova foi a soma da distância dessas 3 provas que a gente falou. Era uma prova de 3.800 de natação, uma prova de 180 que eles faziam em 2 dias de bike e a maratona de Honolulu. Mas esse tempo... Largaram no formato. Esse tempo foi de uma vez. Foi de uma vez. Foi de uma sequência vez, Largaram no formato. Então, assim, o mais curioso é que como não tinha tempo limite, coisa que tem hoje,
O último dos 12 que terminaram fez em 29 horas. Nossa, Então, imagina o pessoal brinca desse cara. que o pessoal que chegou com 11, 12, 13, 14, eles terminaram a prova, aí no dia seguinte já tinha um jornal de Honolulu, lá, o Hawaiian Times, com informação do cara que ganhou, e tinha gente fazendo a prova ainda. Imagina que esse cara não história sofreu maravilhosa. de 20 É muito interessante. Agora, sabe um negócio que é muito legal aqui? O John Collins, você confirmou, ele era comandante da Marinha. Então, o cara, para ter os doidos para fazer a loucura que ele criou, ele colocou o time dele para fazer. Mas aqui tem um negócio que eu acho muito legal. Ele foi fazer a prova também. Ele colocou o time, mas ele liderou pelo exemplo ali. Tem um cara que eu sigo e que, para mim, é a maior referência de liderança, chama Simon Sinek. Ele tem muitos vídeos de liderança. A principal inspiração dele é os US Navies, que é a Marinha Americana. Toda a pesquisa dele de doutorado foi feita ali. E você vê o cara propôs a loucura, mandou o time dele fazer, mas estava lá fazendo. Sem dúvida. Você tem que Sensacional. liderar pelo exemplo, né? Cara, hoje a gente está com 28 fixos. E aí, para os eventos, a gente leva... A gente tem Aí vai uma galera, né? Aí a gente tem os pré-postos em cada uma das praças. E aí ramifica lá, enfim, o coordenador e o caralho. Mas tem uma equipe terceira violenta. Eu moro aqui, ó. Cara, Você mora ali. Moro. Do lado de cá, E é uma história muito curiosa, porque já no ano seguinte, 79, ainda em Oahu, na ilha de Oahu, Honolulu é a maior cidade do Havaí. Hoje em dia, Honolulu tem 1,2 milhões de habitantes. É grande. Naquela época, era até então a maior cidade mais populosa do Havaí, não na maior ilha. 79, ao invés de 15, largaram 80. 1980, ao invés de 80, largaram 150. E aí começou a ficar perigoso para você organizar um evento da envergadura, do tamanho, né, da duração do Ironman numa cidade populosa como Honolulu. E chegando no extremo que você chega, né? Numa Exato. prova dessa. E aí migraram a prova em 81 para Big Island, que é Kona, que é a maior ilha das 7 ilhas do arquipélago havaiano, e aí desde então não saiu mais de Kona. legal. Galvão, e assim, aí o John Collins, que é esse comandante, falou, o cara que chegar em primeiro, eu vou chamar de Homem de Ferro, Iron Man, e aí veio o nome, né? É isso aí. Bonita a história. É muito interessante. Muito legal. Muito interessante. São 226 quilômetros, né? Porque todo mundo fala, Iron Man full, quanto tempo? Meu, fiz uma pesquisa na internet. Onde é que você acha que você chega, dependendo da via que você pega, né? Então, se a gente for pro sentido do Rio de Janeiro, a gente chega exatamente na fronteira. Entre Rio e São Paulo. Entre Rio e São Paulo, na fronteira do estado. Se a gente subir ali para a estrada de Ribeirão, a gente chega perto de São Carlos, pegando a Bandeirantes. Se a gente sair na Fernão Dias, meu, a gente vai parar lá em Pouso Alegre, no distrito de Pouso Alegre. É muito longe, cara. Minas já, né? Já em Minas. E assim, outras curiosidades, se você pegar ali de Recife, você chega em Maceió. Verdade. Cara, a distância é muito longa. É desafiadora e uma coisa muito interessante que ao longo dos anos, depois de 1980, a rede ABC americana foi cobrir o evento, foi aí que o Ironman pegou uma ressonância mundial. E aí a coisa começou a ficar mais profissional, começou a ficar com mais atletas participando, mulheres participando, e a coisa começou a ganhar corpo e começou, desde então, a formar um circuito mundial de provas. Eles elegeram o Ironman do Havaí como a final desse circuito mundial e eles começaram a colocar seletivas pelo mundo que classificavam atletas para o Mundial. Então, assim, só participava do Mundial quem se classificasse nas seletivas, como é até hoje. Uhum. E esse formato veio até 2006. De 78, que foi a data do primeiro Ironman, nessa história dos Mariners, até 2006, nós somente tínhamos um circuito mundial na distância full. 3.800, 180 e 42. Tinha outros. Não tinha meio. Não tinha meio. Não tinha. Verdade. Não tinha. E aí, a WTC, que é a dona dessa marca até hoje, na verdade a WTC, depois eu posso até contar essa história, World Triathlon Corporation, ela lançou
em 2005, a gente participou ativamente desse processo de discussão da distância, de como chamar. Em 2006, eles lançaram um novo circuito mundial na distância de meio Ironman. Por que criaram o meio Ironman? Cara, André, porque o Ironman, independentemente da jornada ser maravilhosa, né, do desafio ser espetacular, é realmente muito difícil. É uma distância limitante, a gente costuma dizer. Claro. Então, assim, para você chegar, a jornada para você chegar num Ironman full, ela pode durar, na melhor das hipóteses, 6 meses, como pode durar 2 anos. Sim. 1 ano, pelo menos. Então, assim, realmente é desafiador. Então, eles quiseram. E nesses últimos 30 anos, o movimento Ironman não crescia mais do que 45 provas espalhadas no mundo. Então, não crescia. Ficava entre 43, 46, 44, não crescia. Quando E eles criou o meio... tiveram a excelente sacada de criar um novo circuito mundial tão desafiador quanto, que é uma prova de Ironman dura até 17 horas, e uma prova de meio Ironman, agora chamada Ironman 70.3, 8 horas, não deixa de ser um desafio, e pouca gente sabe. O tempo médio de um Ironman finisher é 13 horas e 10, um pelo outro. Médio. O tempo médio de um Ironman 70.3, de um meio Ironman, é 6 horas e 8. Ou seja, são 6 horas você fazendo exercício. Você não pode subestimar a distância de meio Ironman. E aí eles tiveram esse impasse de não querer chamar de meio Ironman, de half Ironman, porque vai remeter à metade, não é tão... Então tiveram a sacada Eu sou de... por seguro. Pois Eu é. falo, pô, fiz um Ironman... Não. Você fez um meio Não, Ironman. tem figurinha minha 70.3 não é Ironman, porra. Olha, galera, a gente falou que é a marca mais tatuada do mundo. Você tem a tatuagem? Cara, eu não tenho. Já tem aqui uma aqui no escritório também. Enfim, é uma corrente querendo que eu faça. Mas eu não faço. Eu vou fazer, mas eu preciso antes fazer o full, senão o meu... Precisa fazer o full. Senão você Uma faz sacada. metade. do M-Dot. Né? Você evita 4 e pouco. Cara, eu tô fazendo a 4 e pouco. Eu tô deixando uma 4 e uma, como eu tô com 2 lá, eu deixo uma mais pra recuperação e uma pra... Ainda bem que eu vim de calça. Cara, isso aqui É duro, né, cara? Essa temperatura. Mas, ó, tô ficando 10 minutos. Nessa temperatura. Não, 6 minutos daqui pra baixo, mas não direto. 3, eu entro, fico 1 minuto no membro inferior, aí subo abaixo só com o queixo pra fora 3 minutos, subo, fico mais 2 minutos, abaixo. Mas pra fazer É tudo muito? isso, você tem que estar... Não, fora você já passou um frio fora algum dia, não passou? Já, mas Não, cara, tem que concentrar fora. Ali chega uma hora que você... É cabeça, mas você acostuma. Agora aqui fora, se você errar muito a mão lá dentro, aqui fora você passa um frio. Depois de uns 5 minutos, assim, dá até um... Aí eu faço lá sim, você faz o movimento. Faço. Cara, esse movimento é muito impressionante, poderoso. cara. Impressionante. É Enquanto você impressionante. tá fazendo ele, você tá bem. Exato. Aí chega uma hora que parece que vira uma chave e você volta. Exato. Tô bem. Cara, na verdade eu comecei com 12, fui baixando. Agora, acho que é isso, não precisa baixar mais que Não, isso, né? acho que nem baixa mais que isso. Não, né? Ficou um misto, quem quiser usar, foda-se, só tranca, a mulher quiser. Deixa eu ver. Você sabe que eu fiz uma lá também, né? Nossa. Olha que tesão essa salinha. Não, sauna é foda. Não é? O cara sabe Viciado. morar Eu fiz uma sauna também. Em casa? Eu tinha um corredor que não tinha passagem, era passagem de casa. Eu vou fechar o corredor. Fechei, botei uma porta que sai e uma que entra, tem 2 portas. Igualzinho, né? Do lado da minha banheira. Essas de pedras, gelo. né? Muito Não, bom. cara, isso aqui aí, cara. Não, isso é vida, sauna. Eu faço no mínimo 4 vezes por semana sauna à noite. O cold plunge eu faço depois do treino. Cara, não fico gripado há 5 meses. Cara. Não, A galera maravilha, fala né? que morar em São Paulo é ruim, mas é porque os caras não sabem morar em São Paulo, entendeu? Não, mas eu falo isso pra todo mundo. Se for pra morar aqui, você tem que estar bem Exatamente. organizado, porque senão não vale a pena. É isso aí, é isso aí. É isso aí. Você tá aqui, atravessa a rua, tá aqui. Não, exato, eu não pego trânsito, cara. Então assim. cercou. Exato, cara, eu não pego trânsito, cara. Então assim, ontem mesmo, cara, deu umas 6h30, caí na água,
Aqui tem trocador de calor, né? Só que tá desligado aqui. Vou começar a ligar, se bobear daqui a pouco. No calor. E o primeiro tempo, o Gordon Haller fez 11:46. Perfeito. Qual que é o recorde hoje? Cara, o do recorde Havaí, hoje, né, pra gente meio que 7 comparar. horas, eu acho que é 7h36 ou 7:36. 7h36. Como é que você está Cara, enxergando isso? A gente chegou. A minha pergunta no final é o seguinte: No chegamos limite? no limite? Não, acho que não. Eu acho que a tecnologia está aí a favor, né? Não só na questão de equipamento, como na questão de nutrição, né? Eu acho que... E aí volta, como você colocou, André, que lá atrás, 78, era pão. Sim. Com a batata. Meu primeiro Ironman que eu fiz em 2002, eu lembro direitinho, eu saí com uma batata assada, algumas batatas no alumínio, com sal, metia aqui, é o que tinha, velho. Não tinha gel, não tinha nada. Então, acho que hoje em dia, com essa evolução e com conhecimento cada vez mais do corpo humano e tal, eu acredito que a gente está... eu acho que o limite numa prova em condições de prova, não como o... Extremo, sim, né? E também não... Depende muito de... Não no ambiente condições, controlado, né? Onde o vácuo é permitido e tal. Mas eu acho que em condições normais, um Ironman, na minha opinião, no máximo em 2, 3 anos, vai ter 7:10, 7:12, 7:14. Que é uma Acho que é um mix de tudo, né? Tênis de placa, Exato. as bikes estão cada vez mais O absurdas. físico dos atletas estão mudando, né? Também, eventualmente. O próprio Blumenfeld. Ele é meio fora do padrão, né? Se eu pensar. Pois é. Exato. Dos outros, assim. Mas... Ô, Galvão, e aí a criação do Ironman aconteceu, você falou da criação do 70.3, que eu acho que foi uma maneira de dar uma democratizada Não na tem a marca. dúvida. Não tem a dúvida. E aí, de repente, chegou no Brasil. Você que trouxe para o Brasil. Na verdade, chegou antes. O Ironman Brasil já esteve aqui no Brasil em 97, 98, 99 e 2000, pelas mãos do Jean Madruga. Algumas pessoas não sabem o quanto o Jean foi importante para o esporte mundial, atleta olímpico de natação, um baita no atleta até hoje. O Jean ganha a prova no Master a nível mundial. Então o Djan, ele realmente teve essa lá atrás, imagina, estamos falando de quase 30 anos, de trazer o Ironman e ele fez, no primeiro momento, na distância de 2/3 do Ironman, e o último ano na distância Ironman. E ele levou para Porto Seguro. Quando a gente começou a enxergar isso, e enxergar que tinha um potencial tremendo aqui no Brasil para a gente trabalhar essa marca Ironman numa outra ótica, numa outra pegada, a primeira providência que a gente vislumbrou lá atrás, há 24 anos, foi migrar a prova de Porto Seguro para algum outro lugar. Porque a gente entendia que Porto Seguro absolutamente não reunia as condições logísticas, técnicas, de infraestrutura para abrigar uma prova de staff. Então, assim, então a gente, quando costurou em 2000 o contrato com o Ironman, a primeira providência foi migrar de Porto Seguro para Florianópolis. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta curiosa sobre uma visão mais business do negócio. Você está vindo do mercado financeiro, trabalhou em grandes corporações, você, com certeza, naquela época, já sabia muito de negócio. E eu imagino que não deveria ter muitos praticantes ali, né? Uma prova com 100, 150. Como você enxergou a visão sua empreendedora? Fala, isso é porque hoje você abre uma prova com 2.000 inscritos, começa a ter sentido. Mas como você enxergou essa oportunidade na época? Assim? André, eu acho que a gente tem que, né, quando você empreende, quando você busca uma nova empreitada, eu acho que você tem que, obviamente, planejar, você tem que se preparar para alguns cenários, foi o que a gente fez, mas muito entre a gente absolutamente... feeling, né? Sim. Foi um feeling, mas a gente não esperava que pegasse essa atração que pegou, olhando para 2024. Então, assim, a gente sabia que tinha um potencial tremendo a ser explorado, principalmente mudando de praça, pegando uma praça que tivesse o acolhimento não só da parte da esfera municipal e estadual, e assim por diante. A gente
tinham várias caixinhas, algumas delas ficaram não ticadas, mas a gente, cara, você tem que apostar, você tem que arriscar. Você acreditava na marca? Muito, muito. Cara, naquela época, eu me lembro direitinho, eu já fazia triatlon, eu fazia as provas do Núbio, que o Núbio esteve conosco no começo. O Núbio, para quem não sabe, é o idealizador do Troféu Brasil de Triatlon e do Triatlon Internacional de Santos. Está há mais de 35 anos fazendo isso, foi outro cara super importante no cenário do triatlon brasileiro. Naquela época, as provas do Núbio em Santos eram referência. E aí, eu fazia. Eu me lembro, eu tenho até mostrar ali para vocês na minha sala um troféuzinho, campeão da categoria 30-34. Que naquela época largavam 130 na minha categoria. Duro. Era duríssimo. E aí, naquela época, quando você falava em Ironman, já despertava um interesse nas pessoas, do tipo, é o Everest do triatlon, é um negócio... É louco, né? Criar loucura, é um negócio inexequível, é pra maluco, é só pra profissional. E aí, cara, eu tinha essa impressão que isso precisaria ser desmistificado. Legal. Né? Então, cara... E aí, como você bem colocou no começo, eu estava com 29 para 30 anos, independente financeiramente, fazia um esporte que eu amava, porque eu já nadava, joguei polo aquático durante a minha adolescência toda, que, aliás, foi o que me deu uma condição cardio maravilhosa, cardiopulmonar. Cara, e eu fiquei com aquele negócio na cabeça. Falei, pô, não é possível, vamos virar a chavinha 180 graus. E o mais importante é que eu queria realmente trabalhar e ter alguma coisa que tivesse o propósito de fazer a diferença na vida das pessoas. E a gente vislumbrou que o Ironman poderia ser esse ingrediente que fizesse a diferença na vida das pessoas para melhor. Cara, e aí o resto é história. Né? Não, é genial, porque assim, empreendedorismo é muito também acreditar num potencial, numa marca ou numa empresa quando ela ainda não é sucesso. Porque quando é sucesso, é muito fácil gostar do Ironman hoje, né? É muito fácil se aproximar, enfim, mas naquela época ter a visão de que isso poderia ser um negócio gigantesco e ser uma marca muito admirada, é um negócio muito bacana. Parabéns, cara. Valeu, obrigado. Parabéns, a gente olha agora e olha para trás, né, os perrengues que a gente passou, né, os desafios, que eu acho que qualquer pessoa que empreende, principalmente no Brasil, ela está sujeita e exposta a desafios e a percalços que você não vê em outro lugar, né, ora Europa, ora Estados Unidos, enfim. Que depois vocês puxarem os vídeos lá atrás, sofri, foi minha primeira prova, literalmente. Fiz um olímpico aqui, a esteira ficava naquele galpão ali do lado, eu nadava aqui, pedalava no rolo lá, corria na esteira, sofri aqui. Acho que na época eu devia estar pesando uns perto dos 100 quilos ainda, tinha acabado de fazer a transição. Isso aí, vamos aí de novo. Ô Galvão, você falou uma coisa muito legal aí no meio, que assim, cara, a gente contou a história do início do Ironman e a gente classificou como coisa de maluco, olha a maluquice que o comandante fez. E, na verdade, hoje a gente tem o intuito de desmistificar isso. Inclusive, talvez a Garagem seja a maior autora de canal de YouTube para tentar desmistificar. A gente bota fé no amador, assim. A gente fala, cara, vamos lá e vamos falar que dá, cara, dá para fazer. E a gente tem várias histórias e vários depoimentos. A marca passou por esse amadurecimento para ela crescer, né? Sem dúvida. Então, criou o 70.3, depois criou uma prova menor. Que é um olímpico, na verdade, é um 51-50, que nada mais é que soma 1,5 nadando, 40 pedalando e 10 correndo, dá 51-50, que é também do grupo Ironman. Mas, para mim, o pulo do gato foi o 70.3. O 70.3, porque, para quem não sabe, o 70.3 é a distância em milhas. O Ironman, como você bem colocou, são 226 km somando natação, bike, corrida, ou 140,6 milhas. E o 70.3 são 113 km, ou 70.3 milhas somando 1.900, 90 e 21. E o pulo gato foi esse, porque você ainda dá a chance do cara estar envolvido com a marca Ironman, que é um objeto de desejo, um objeto de
de admiração, um objeto de só positivismo, sem necessariamente ser um atleta full. Então, assim, eu acho que é a escadinha normal, né? A gente sempre prega aqui, legal, você quer fazer um triatlo? Quando você fala em triatlo, a pessoa já pensa em Ironman, o que é muito legal, né? Mostra a força desses 40, quase 50 anos, e a gente 20, 25, quase 24. Porém, você tem que fazer o caminho correto para chegar nesse desafio maior. Ou seja, você tem que começar com um sprint, ou super sprint agora, passa pelo sprint, passa pelo olímpico, que chama-se standard, 70.3 e fui. E nesse meio do caminho, obrigatoriamente correr algumas meias e também maratona, para você conhecer a distância. E, cara, às vezes a gente se depara com atletas ali na linha de chegada, foi o meu primeiro triatlo. Aí você fala, mas como assim? Não, foi tipo o cara fazendo um 70.3 como sendo o primeiro triatlo. A gente já viu isso em Ironman. O que é uma tremenda, na nossa visão, não faz sentido. Né? É uma tremenda incoerência. Mas, cara, assim, eu acho que vocês fazem um trabalho fantástico, porque muita gente, ainda hoje, você vê como tem ainda muita coisa para fazer, associa quem faz Ironman a atleta profissional. E é justamente o contrário. É justamente o contrário. 99,3% dos nossos atletas são atletas amadores. Olha aí. São pessoas, o que o americano fala de ordinary people, gente comum, que se desafia. Essa que é a beleza da Ironman. Não, e a galera, é exatamente o que você falou. Tem um exemplo que eu tava agora, antes de vir pra cá, eu tava com 2 amigos de infância, um morando fora, um mora aqui, mas acho que eu não via há uns 16 anos. E aí chegaram na garagem lá, viram os troféus, viram o negócio do Panamá, a última prova que eu fui. E aí o cara falou, pô, acabei de comprar uma bike. Uma bikezinha simples e tal. E eu falei, cara, começa a treinar, faz umas provas e vamos marcar de fazer o ano que vem. Final do ano que vem a gente marca uma prova. Ele, não, você é louco, fazer Ironman. Aí eu expliquei pra ele o que aconteceu. Eu saí de lá com um grupo montado, vai todo mundo fazer o 70.3 ano que vem. Não sei se fazer São Paulo, enfim. Você vê. Mas os caras não têm noção, não têm ideia. E tipo, ele já predispõe que não é pra ele. É. Sim. Não, calma, deixa eu te explicar Exato. como é que é essa história, né? Não, isso não é pra mim. Pera aí, calma. Exato. Mas sabe qual que é uma das funções da garagem que eu acho que mais contribui com isso? Não é nem na prova em si, mas é mostrar a rotina de treino de uma pessoa. Porque assim, o Andrezão é a inspiração, é mais um atleta que mostra onde dá para chegar. Né? Quando a gente vai o Andrezão, o Berga, quando a gente mostra o Felipe Santos. Mas aí a gente tem uma série de gente que vem numa escala abaixo, que vai falar de um cara que era fumante, não sei o que, nananã. O Vini, que era o nosso primeiro, que vai fazer o Ironman de São Paulo pela primeira vez, que vai ser a 3ª temporada do meu primeiro Ironman, com filho para nascer e cheio de coisa. E aí, a rotina de treino é o que desmistifica, porque o cara quando fala, meu, o que eu preciso fazer? Você precisa treinar 1h30 por dia e depois no final de semana umas 3, 4 horas para você fazer um 70.3. Não é tão absurdo assim, Galvão. Não é verdade, um negócio mas é fora que da tá. realidade. Você tem cara. toda a razão. E é por isso que cada vez mais isso precisa ser desmistificado. Porque se você tiver o mínimo, primeiro você tem que ter vontade. Exato. Né? Acabou. Vontade. Mas não tenho tempo. Isso é a maior falácia que a gente ouve, que eu não tenho tempo. Esquece. Depende. Que horas começa o seu dia? Exato. Que horas começa o seu dia? Começa às 7. Por que não começa às 5? Você acha tempo. Né? Enfim. Então isso aí são pré-requisitos inegociáveis para quem quer para quem quer se desafiar. Está disposto, né? Exato. Então é inegociável. Então você tendo a vontade, abrindo mão de algumas coisas, em prol de aceitar o desafio, ser resiliente, cara, ser disciplinado, acima de tudo, eu sempre falo que qualquer pessoa, qualquer um, em 6 meses, larga num 70.3. Qualquer um. Concordo. Qualquer um. Não, isso é absurdo. Não é, desde que faça essa lição de casa. E agora uma dúvida minha, vocês têm ideia de crescer o circuito Brasil, 73, full? André, não, porque a gente acredita manter a qualidade mesmo. que a gente tem que manter essa qualidade e a gente acredita que está no limite das provas não se canibalizarem. Tá. Né? A gente tem outras provas. As pessoas acham que a gente é contra outras provas de triatlo. Muito pelo contrário. A gente é super a favor. Lógico, o que a gente é contra,
prova mal feita, mal entregue. Porque aí você traumatiza aquele entrante, começando. exatamente, o cara que veio só da corrida, ou só da bike, ou só da Não natação. quer saber nunca mais de Exato, triatlo. pô, triatlon não é pra mim, porque eu tive uma experiência péssima, porque eu tô acostumado a uma prova de um Track and Field Series entregue com excelência e tive uma péssima experiência em prova X. Isso eu sou contra. Então, eu sou super a favor, quanto mais prova de triatlon tiver, melhor, desde que bem feita. Então, assim, por isso que a gente é super rigoroso nessa entrega e nessa régua aqui em cima, que a gente não abre mão. E as pessoas não entendem. Para colocar a régua assim, custa dinheiro. Né? Então, o brasileiro tem um péssimo costume de só olhar o que entra. Nem imagina, deixa eu tentar entender o que sai. Né? Então, vou dar um exemplo aqui para vocês terem uma ideia. O ano passado a gente migrou a prova do Rio de Janeiro, do Recreio. Até o carioca fala que Recreio não é Rio, né? Porque, porra, depois da Barra, reserva e tá lá. A gente, particularmente, a gente gostava ali do Recreio. Mas a gente vinha também com a prefeitura tentando convencê-los de nos autorizar a fazer a prova em Copacabana e na Marina da Glória, ali no aterro. Loucura. Que a gente sabia que ia ser um divisor de águas. Depois de muita luta, conversa, papo com o órgão de trânsito do Rio, 7 Rio, que é equivalente ao nosso CT, conseguimos autorização. Com algumas premissas e exigências. Como, por exemplo, grade. Só para vocês terem ideia, o número de grades que a gente usou nessa mudança do Recreio para a Zona Sul, a gente teve que pegar os 4 fornecedores de grade do estado do Rio, para que pudessem nos atender, e só de grade a gente gastou mais de R$500 mil. Só de grade. Mais de R$500 mil. Então, só quis trazer esse exemplo aqui, Claro. Eu falo numa boa, porque faz parte do nosso negócio. São Paulo também, vocês estenderam a marginal ali. Cara, pra então provas. assim, são particularidades que fazem parte do nosso... Essa engenhoca que a gente opera, a gente sempre brinca que a gente trabalha com variáveis absolutamente não controláveis. Sim. A gente, obviamente, tem que ter ali o setup na mão, só que, cara, como é que você controla um motorista de não entrar na faixa de rolagem do atleta? Sim. Já que a gente compartilha o trânsito, na grande maioria dos casos da bike. Então, assim, mas é um desafio, cara. Galvão, você faz um trabalho incrível, cara, e sempre vai existir quem fala. A gente estava conversando, né, Andrezão? Quando a gente toma alguma na internet e tudo, a gente acha até bom. A gente está furando a bolha e estamos atingindo outras pessoas, pessoas fora do grupo. Vai sempre existir, mas o trabalho de vocês é excelente. A gente já fez algumas provas fora, Andrezão, nem se fala. E a organização aqui, ela é realmente diferente. Parabéns mesmo. Valeu. Deixa eu ir aqui para o mundo de hoje. Então, a gente tem uma prova full no Brasil e 5,70.3. 5,70.3. Faz muito sentido, pelo aquilo que a gente estava falando do caminho de entrada. Falando da marca a nível global e Brasil também, para onde a gente vai? Assim, a tendência é a gente criar mais provas de entrada para trazer mais público. Você falou, puta, não vamos criar mais 70.3, mas eu estou vendo o 3Day, que é da Unlimited, crescendo. Né? Sem dúvida. O 3Day, eu acho que se você me perguntar, Andrés, a gente, na nossa visão, chegou no limite do número de provas entre 70.3 e full nos 6 continentes. Então, 2024, a gente está olhando para 40, você vê, ainda 45, 46 provas de Ironman, ou seja, porque por si só o Ironman é limitante. Já Logística, mas logística de fechar um... É uma loucura, é uma loucura. Já o 70.3, que começou em 2006, ou seja, praticamente 30 anos, quase 30 anos depois do primeiro full, hoje em 2024, a gente deve ter entre 125 e 130 provas no circuito mundial de 70.3, 3 vezes mais. Então, mas eu acho que chegou no limite, porque se você pega, por exemplo, nos Estados Unidos, onde tem o maior número de provas, a gente vê justamente o que eu mencionei, uma canibalização entre provas. Então não adianta nada você ter uma prova, vamos supor, no Texas, e 100 e poucas milhas você ter outra prova. Não adianta você fatiar o bolo mais, você crescer o bolo. Né? Exato. Então eu acho que na minha leitura a gente tem que preservar esse número de provas, até diminuir um pouco, e, como você bem colocou, aumentar o número de opções nas distâncias menores.
Então eu vou dar um exemplo aqui. A gente realizou agora há 2 semanas o 3-Day Series, que é o nosso circuito de entrada, onde nós temos 3 distâncias, que a gente, o ano passado, lançou a Super Sprint, que é metade da sprint, nada 375 metros, pedala 10 e corre 2,5. Pra gente que é mais, enfim, antigo, mais experiente, pode parecer, não, mas isso é muito pouco, mas não é. A barreira de entrada num triatlon é a natação. Quando você olha no sprint, que é 750 metros nadando, 20 pedalando e 10 e 5 correndo, quando você olha a boia, vamos supor um formato simples de uma ida e volta. Quando você olha a boia nos 750 metros do sprint a 375 metros, é longe para quem nunca nadou. Sim. Ou para quem nada pouco. Águas abertas. Ou com para quem certeza. e outra, Sim. natação em piscina é outro O cara esporte. segura na borda e tá safe. Tá de pé, deu um pânico. Meu amigão, tô de pé. Amigão, em represa, lago ou mar, É outra história. você some. Então, assim, a gente, pensando nisso, a gente lançou a Super Sprint, então a gente tem 3 distâncias, Super Sprint, Sprint e a distância Standard, que era a antiga Olímpica, 1,5, 40, 10. E um dado bem legal que eu queria dividir com vocês, e para a audiência de vocês, nesse nosso 3-Day Olambra, nós colocamos 600 atletas, que é o limite técnico. Dos 600 atletas, 190 fazendo Super Sprint. E dos 190, 150 fazendo triatlon pela primeira vez. Super Sprint, só pra galera saber. Nada 375, pedala 10 e corre 2,5. E vocês precisam ver a experiência, a felicidade dessas Muito pessoas legal, Muito legal. cruzando a linha de chegada de um 3-day Super Sprint. Então, ou seja, o que a gente quer é que essa pessoa tenha a experiência do multiesporte, que o multiesporte pique, no bom sentido, né? Sei que a A gente... chance dela ir com outra. Exato. Exato. E uma coisa muito legal que a gente fez, na retirada de kit dessa etapa de Olambra, a gente pegou a última etapa do ano passado e a gente fez aqui um trabalho de inteligência aqui. O atleta que mudou de distância, hora da Super Sprint para Sprint, Sprint para Standard, recebeu uma caixinha nossa com uma pulseirinha Anything's Possible, parabenizando que ele mudou de distância. Ah, que legal. Ou seja, isso, cara, é muito legal. Você vê a Faz alegria toda a das pessoas, diferença. cara. Assim, só para deixar claro aqui, nos nossos eventos, a nossa satisfação em trazer um atleta para a linha de chegada é rigorosamente a mesma do cara que fez um Iron Full para 17 horas ou para um cara que fez sub 10. É a mesma. Ou o cara no 70.3 que fez para 8 horas ou que fez sub 5 ou 4 baixo. É a mesma. A nossa satisfação enquanto organizador, porque essa é a nossa missão. E entregar para aquele ou para aquela atleta essa experiência que eu sei que ele vai ser outro ou ela vai ser outra quando cruzar a linha de chegada. Essa é a nossa missão. Agora, eu classifico, nós temos 3 níveis de atleta. O atleta profissional, masculino ou feminino, acabou, que é o elite. Você tem o amador, que é, tirando o profissional, 98% das pessoas que largam no Ironman estão ali para completar, ou no 70.3, apenas, entre aspas, para completar e para ter uma jornada maravilhosa que a gente sabe que ele vai ter. E você tem, eu digo 95%, você tem 5% do terceiro grupo que eu classifico, são os amadores, amadores super competitivos, que estão ali para quê? Para buscar um pódio, para buscar uma vaga no Mundial, que é super difícil. Né? Se pegar um pódio num 70.3, principalmente nas provas aqui do Brasil, é casca. Eu acho que o nível aqui do Brasil é super alto, né? Independentemente da categoria e da prova. Tá? Ô Galvão, você falou um negócio, cara, que eu acho, do ponto de vista de marketing, incrível. Porque quando você olha o futebol, o segundo lugar no final da tabela, ele é quase massacrado, pior do que o cara que foi rebaixado, né? Segundo, terceiro. No Ironman, o fato do cara completar 80%, você falou que tá indo para completar. 95% para completar. Porque ele ganha o status É isso. da marca O de ter reconhecimento. O completado. direito de fazer a tatuagem. Eu diria fazer a tatuagem. Ô André, você sabe que você falou? Eu tenho um filho de um amigo meu, tá morando nos Estados Unidos e trabalhando numa grande administradora de recurso, bem grande nos Estados Unidos. E ele é Ironman. E ele conta pra gente que quando ele faz uma prova lá, como você tem... Nos Estados Unidos são mais de 15 70.3 e uns, pelo menos 6 fulls. E ele compete muito. E é um cara que ganha age group 30, 34, moleque 25, 29, eu acho. O moleque voa. Legal. E na semana seguinte,
quando ele vai pro escritório, todos os pares ali cumprimentam o cara, assim, cara, parabéns, você é inspiração pro nosso time aqui de equity e tal. Então isso é muito legal. Né? Então assim, mas independente, curiosamente ele ganha, mas só o fato dele participar já desperta um respeito nos pares ali dele nessa administradora de recurso fantástico. Então assim, cara, assim, tudo gira em torno da jornada. Né? Então a gente tem esse privilégio de poder oferecer essa jornada para milhares de pessoas durante um ano. Então você fica numa chegada de Ironman, eu nunca me canso de falar isso. Apesar de estar 24 anos fazendo isso, eu fico numa chegada de Ironman, você fica arrepiado. Porque realmente você vê ali pessoas de fato que aceitaram se desafiar, que abriram mão de algumas coisas para estar ali, mas eu tenho certeza que ele, ao cruzar a linha de chegada, a gente brinca que a linha de chegada é só o começo. Sim. Porque ele é outra pessoa, cara. Então isso não tem você preço. Você não sabe o que o cara tá abdicando, ou a menina tá abdicando para estar ali. Fazendo um testemunho do que você tá falando, tava treinando pro Panamá e uma semana antes tinha uma reunião de negócio, que era o dia inteiro para a gente construir o início do plano de marketing da Red Bull pro ano seguinte. Quarta-feira, tinha um puta treino de 3 horas. Equipe inteira de liderança de marketing. Falei, galera, vocês se importam de eu levar a bike? Porque, eu vou ficar lá com o computador. O meu chefe, cara, virou pra mim e falou, André, quanto tempo você precisa? Não, eu acordo 4 da manhã, faço o treino, não sei o quê, 10h30 eu tô lá. Galera, adiada a reunião para 10h30. Uma semana para a porra do André, ele não vai perder esse treino. Você vê, é muito legal. Animal. Essa percepção, eu acho que é fantástico, e a gente espera que mais e mais pessoas tenham, porque, e de novo, né? Você se preparou, na minha visão, para ter uma experiência fantástica em Panamá e para terminar. Exato. Né? Então, assim, volta o que a gente falou aqui, a nossa missão é trazer cada um dos que largam, e uma coisa muito curiosa, que é um dado super relevante, nas provas de Ironman e 70.3 aqui no Brasil, o índice de concluintes, de finishes, chega a 95%. 95% das pessoas que largam terminam. É alto comparado. Isso é bom a galera saber, hein? É altíssimo, exato. Aí, ó, eu falo pra se inscrever no Celida 3, mas... Exato. Celida 3 eu posso falar. André, uma coisa curiosa, o ano passado, na última prova nossa do ano, que foi em Fortaleza, 97,4% das pessoas que largaram terminaram. E lá... Isso é muito legal. Lá é dura a prova. É mais dura a prova, porque é a mesma distância, tudo igual, 990 e 21. As condições são piores, porque venta muito, é muito úmido, muito quente. E quase 98% das pessoas que largaram terminaram. Isso mostra que, primeiro, sim, é possível. Perfeito. E segundo, você não tem ali aventureiro. Você tem ali pessoas comprometidas e pessoas que aceitaram e levaram a sério o desafio nessa jornada até o dia da prova. Isso é fantástico. Legal. Galvão, cara, sem palavras. Primeiro, acho que uma admiração enorme pelo seu trabalho, pela sua jornada, desde a hora que você apostou nessa marca como um empreendedor, largou sua vida, acho que tudo é muito admirável. Cara, e você sabe, André, que uma coisa, às vezes eu me esbarro com pessoas no mercado, né, e um é sócio de BTG, outro é sócio não sei da onde, os caras grandes. Cara, e o meu pai me ensinou um negócio que eu levo à risca, que dinheiro se ganha e se perde, né? Você tem que fazer algo que tenha propósito. E às vezes me perguntam, pô, você estaria mais rico se eu tivesse continuado no mercado financeiro? Eventualmente sim, mas jamais tão realizado como eu sou hoje. Então assim, isso não tem preço. Então assim, é uma coisa que, só um título de curiosidade, eu sou cidadão honorário de Florianópolis, cidadão honorário de Maceió, porque a gente faz algo de fato relevante para essas praças, através dos nossos eventos. Então isso é muito legal. Isso é muito legal. A gente está aqui hoje na casa do Ironman para fechar esse episódio com o Galvão falando, a gente agradecendo aqui, né, mano? Não, queria dar parabéns de novo e dizer que, pô, a gente sente um pouco isso que você... Imagina o tamanho que você sinta do que a gente sente um pouquinho na garagem, que é, pô, se eu abrir meu Instagram, se a gente abrir os comentários dos vídeos do YouTube, sempre tem alguém agradecendo porque mudou de vida, porque emagreceu, porque, enfim... Imagina o tanto de... Você deve ter noção, tanto de vida, tanto de gente que você muda realmente. Então,
parabéns, porque a gente tem um pouco dessa noção que a gente passa por isso. É incomum, né? Essa essência que a gente de fato entrega e transforma. Isso não tem preço, cara. Então, assim, é um legado que a gente deixa e vem deixando. E se Deus quiser, por mais 25 anos aí, quando a gente tiver saúde, a gente vai estar à frente dessa empreitada. Mas... Então, para perpetuar esse legado, a gente nessa missão que a gente tem como ambas as empresas, de tirar a pessoa do sofá, o cara, a garota que está lá no sofá, que fala, meu, é impossível. Qual que é a sua recomendação para uma pessoa que nunca fez, que é sedentária mesmo, que não tem esporte na vida dela, mas ela sente que ela precisa? Cara, o que é a primeira coisa que ela precisa fazer? Eu faço uma provocação aqui que é um desperdício uma pessoa que não tenha esse drive instalado em si, porque até onde a gente sabe, a gente está aqui de passagem e é uma só, né? E a gente abriu o olho, a gente está já na contagem regressiva. Esse é a única certeza que a gente tem. Então, se a pessoa que nunca fez nada, ora por preguiça, ora por falta de inspiração, se inspire, porque é uma jornada que não é nem no longo prazo. Longo prazo com certeza, mas no curto prazo você vai viver tanta diferença. Como você enxerga a vida, como você enxerga o seu próximo, como você enxerga o seu jeito de se comportar perante a sociedade até. Como o próximo te enxerga. Como o próximo te enxerga. Então eu acho que é o famoso ganha-ganha, não tem downside, né, na pessoa que começa a fazer esporte. Pô, beleza, mas aquela história, isso não é pra mim. Pode ser. Eu faço de novo uma provocação aqui. Para quem nunca fez nada, que é sedentário, pode sim começar no triatlon. E em 6 meses, essa pessoa que nunca fez nada pode estar largando um 70.3. Isso eu garanto. Desde que... esteja disposta. Exato. Priorização, vire isso. E abre, né? De novo, né? Ah, mas tem a formulinha mágica? Não. Porque depende fundamentalmente de você. E eu sempre falo que responsabilidade não se transfere. O recado é se desafie, porque a recompensa é tão grande, né, e tão no curto prazo que é fantástico. Então, a gente, se Deus quiser, segue essa jornada e com parceiros como vocês, que vocês também... eu já tinha comentado lá no Panamá, vocês realmente são referência em pouco tempo, né? Viraram referência. Eu acho que é muito saudável para a gente, para esse nosso ecossistema ter um trabalho tão espetacular como o de vocês. Valeu demais, acompanhar. It's a good. There ain't nothing like this right here.